Olá, meus alunos do 7º ano e da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula de ciências com conteúdo novo, tá? Aula 14, o tema de hoje é temperatura, calor e efeito estufa. Já ouviram falar de efeito estufa? Bom, inicio sempre as aulas fazendo as perguntinhas, né? Se vocês abrirem aí o capítulo 11, vocês vão ver aí a foto de um gato, não é? É um gato aí, gente. E esse gato parece que ele tá assim meio pintado com as cores vermelhas, né? Outras azuis, amarelas. Que é isso, gente? Bom, gente, essa imagem do gato, ela é chamada de termograma. Termograma é uma imagem que mostra regiões de diferentes temperaturas, tá? Então, aqui nesse gato aqui, existem diferentes temperaturas na face do gato. As cores vermelhas indicam as regiões mais quentes, né, da face do gato. As regiões amarelinhas, um pouco menos quente. E as regiões azuis são as regiões mais frias, que é o nariz do gato. Vocês já pegaram no nariz do gato? Realmente é friozinho, não é? Pois é. Então, quanto mais quente uma área no corpo do gato, mais calor é irradiado. Vocês vão aprender o que é irradiação na aula de hoje, tá bom, gente? Ok? E esse dispositivo, né, que é um dispositivo que fornece essa imagem que nós chamamos de termograma, mostra a irradiação do calor aqui nas diferentes regiões da face de um gato. Tá bom, gente? Então, o que é o calor? O que é irradiação de calor, né? Vocês acabaram de aprender aí o que é o termograma. Bom, a aula de hoje nós vamos aprender sobre tudo isso. Primeiramente, vamos pensar nas sensações térmicas. O que seriam as sensações térmicas? É quanto que a gente consegue perceber as temperaturas dos objetos, dos materiais, tá? Em geral. Geralmente, gente, o corpo humano, ele tem a tendência a se acostumar com as temperaturas. É isso mesmo, né? Às vezes, o que está muito quente para mim pode não estar quente para você que está aí me assistindo. Hoje eu posso dizer, ah, meu Deus, que calor, e vocês, não, professora, eu acho que não está muito calor. Então, dependendo, cada um tem uma sensação térmica diferente. Mas a temperatura, ela é única, ela é uma só, e ela é medida por instrumentos, por aparelhos, tá? O mais conhecido é o termômetro. Agora, olhem aqui essa figura, vamos pensar aqui nela. Essa figura, gente, ela tem aqui um meninozinho colocando o dedo, né? E esse dedo está colocado num copo com água com uma temperatura mais alta, tá? Já o outro dedo do rapazinho está dentro de um copo com água com uma temperatura mais baixa, né? Então, o dedo que está na temperatura mais alta, ele tende a se acostumar com aquela temperatura, assim como o dedo que está dentro de um copo com água com temperatura mais baixa, ele tende a se acostumar com essa temperatura, né? Um dedo sente a água fria e o outro dedo sente a água quente, quando ele coloca os dois dedos dentro de um copo, né, com temperatura neutra aqui, tá? Porque depois que ele tira o dedo lá na temperatura, eles vão ter uma confusão de temperatura aí, né? Mas geralmente a sensação ela é única e depende do corpo de cada pessoa. Mas a temperatura em geral, ela não é muito, ela não vai variar. Por exemplo, um tapete, se você está numa temperatura de 20 graus Celsius, é uma temperatura fria, tá? Você colocou o pé descalço em cima de um azulejo, né, de um piso, você vai sentir aquela frieza, não é? Mas se você colocar o pé em cima de um tapete, você já não sente a frieza. É do mesmo jeito aqui, se tiver quente o piso, né? O que o tapete faz? O tapete, ele ameniza as temperaturas, isso porque ele atua como um isolante. É isso, ele atua como um isolante, ele não absorve a temperatura da mesma forma que o piso absorve. É isso. Por isso que a gente diz, né, que
as temperaturas, né, as sensações térmicas enganam. E como é que a gente faz para que as sensações térmicas não enganem a gente? A gente usa termômetros, tá bom? Primeiramente, o grau Celsius é o mais utilizado aqui no hemisfério sul. A gente usa isso como uma escala termométrica. E essa escala termométrica, ela varia de 0 a 100 graus Celsius. É isso mesmo, 0 a 100 graus Celsius. Quanto mais próximo do 0, mais frio a temperatura vai ficar. Quanto mais próximo do 100, mais quente a temperatura vai ficar. E aí tem aqui, ó, um copo aqui, uma tigela com gelo, com a temperatura de 0 graus Celsius, significa que está muito fria, não é? E aqui seria um reservatório com água quente, com uma temperatura de 100 graus Celsius, significa que está muito quente, tá? E isso nós chamamos de escala de temperatura, ok? Então, já que vocês aprenderam tudo isso, vocês vão aprender agora como é que os materiais se comportam frente às temperaturas. Bom, o metal, ele é um material que ele tende a mudar a sua forma dependendo da temperatura. Porque as partículas que compreende aí, por exemplo, essa esfera metálica, elas tendem a se expandir quando elas são aquecidas. E essa figura, ela mostra isso, ó. A dilatação, ela acontece, né, quando ocorre um aumento de temperatura desses objetos que são ótimos condutores de calor, né? No caso, essa esfera metálica. As partículas se expandem, né? E quando ocorre a frieza, as partículas se unem. A mesma coisa ocorre com os gases. Gases, geralmente em temperatura maiores, eles, se expandem, né? Eles se afastam. Gases com temperatura menores, eles se unem. É isso que acontece também, tá bom? E assim, gente, é o comportamento de um termômetro. Um termômetro, geralmente, ele pode ser feito por uma coluna. Aqui poderia ser álcool, um líquido, que é extremamente volátil, né? Ou poderia ser o mercúrio. À medida que essa coluna ela aumenta de volume, significa que a temperatura ela também está aumentando, se aproximando de 100. À medida que essa coluna diminui a sua altura, ela vai diminuindo também a temperatura. É assim que um termômetro funciona, tá bom? Ok? Hoje já existem nas farmácias termômetros, né, que são digitais e que eles mostram um númerozinho da temperatura correta. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o termômetro. Geralmente as criancinhas, bebezinhas, né, quando nascem, que vão para a casa dos pais, os pais sempre compram um termômetro, porque pode ocorrer alguma variação de temperatura e o termômetro ajuda a entender que temperatura essa criança está, né? Eu sempre tenho o meu termômetro lá em casa, porque com febre ninguém se brinca, né? Passou de 37 graus Celsius, a criança pode estar ali com febre e às vezes a gente pegando, a gente pode se enganar com a temperatura, achar que está muito quente ou achar que não está com febre, às vezes a criança pode estar com febre, né? Não é isso? Já pensaram nisso? Pois é. Então, existe, gente, para que ocorra essas temperaturas, o calor, existem as trocas de calores. Vocês precisam compreender como é que ocorrem essas trocas de calores para vocês compreenderem como é que funciona essa questão do calor no nosso planeta, tá bom? Ok? Muito bem. O calor, gente, geralmente ele tende a migrar de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura, tá? É assim que ocorre a nossa febre também, tá? A febre da gente geralmente acontece por quê? Porque tem alguma inflamação dentro do corpo da gente que se manifesta de tal forma, as moléculas e as células começam a se manifestar de tal forma e o organismo está ali agindo para combater aquela infecção dentro do corpo que a temperatura chega à nossa pele e aí a pessoa fica com febre. É isso mesmo. Mas para vocês entenderem melhor como é que funciona essa troca de calor, vamos pensar aí numa panela quente ali no forno, tá? Uma panela quente. Na própria panela quente, eu vou conseguir explicar para vocês as 3 formas de troca de calor. A primeira forma é a simples, quando a gente pensa na panela quente e vai pegar um pano para segurar no cabo da panela. Porque a gente sabe que aquele cabo pode estar quente, não é? A não ser que o cabo seja revertido com uma borracha,
Se o cabo tem um revestimento de borracha, a gente já pega sem medo, porque sabe que a borracha ela é um mau condutor de calor. Então, o calor não passa para ela da mesma forma. Então, você pega ali no cabo sem medo. Mas se o cabo não é feito de borracha, o cabo pode ser feito do mesmo material da panela, a gente já vai lá com um paninho para pegar, porque ninguém é bobo, ninguém quer se queimar, né? Pois é, aquele calor que chega no cabo da panela, nós dizemos, né? Nós podemos aqui dizer que ele chegou lá por meio de uma troca de calor chamada de condução. Pois é, isso mesmo. Quando a panela está lá com a água fervendo, né? E aquela água ela começa a ferver e se movimentar, a gente diz que aquele esquentamento da água aconteceu por uma troca de calor chamada de convecção. Isso mesmo, convecção. Repitam aí. Convecção. E como é que aquela panela ficou quente? A panela ficou quente porque ela entrou em contato com o fogo. E o fogo, ele irradiou calor, ele transferiu o calor dele ali para a panela por meio de um processo de troca de calor chamada de radiação. Pois é. Então, com uma panela quente eu consigo explicar para vocês as 3 formas de calor: condução, convecção e radiação. É isso mesmo. Então, gente, aqui, melhor explicando aqui, nós vamos ter aqui a condução, né? Pegou aqui no cabo da panela, lembram aí? Ou esse aqui é um cabo de metal, né? Um cabo de metal que está em contato com o fogo ali, com certeza ele vai transferir calor para a mão que está pegando nele. Condução, tá bom? E aí, gente, na própria condução, contextualizando aí com a nossa realidade, vamos pensar aí nas panelas, tá? Nas travessas de cerâmicas. Por que é tão legal a gente cozinhar em travessa de cerâmica? Porque as travessas de cerâmica, gente, elas conseguem manter o alimento ali dentro mais quente, tá? Porque as travessas de cerâmicas, elas trocam calor lentamente e elas vão manter o alimento quente por mais tempo. Por isso que é tão gostoso um feijãozinho ali dentro da travessa de cerâmica, né? Ele demora mais tempo para esfriar, né? Assim como um peixe. Por que é legal usar uma colher de madeira para cozinhar também? Porque a colher de madeira, gente, ela é melhor do que uma de metal para mexer comida quente. Porque ela é um péssimo condutor de calor. Ela não conduz bem o calor. A madeira, a borracha, né? Elas não conduzem bem o calor. Já, gente, lá no povo que mora ali no Polo Sul, ali no lugar bem quente, bem frio, né? O gelo usado que é para construir iglus, o gelo ele é um isolante térmico, né? Que ele vai impedir que o interior das casinhas feitas de gelo fique ainda mais frio. Olha que interessante, usado como isolante térmico. Interessante, né, gente? Pois é. Convecção. Agora vamos pensar na convecção. Convecção, gente, é a troca de calor por meio do movimento. É isso mesmo. Geralmente, gente, tudo que é quente tende a subir e o que é frio tende a descer, tá? Certo? E aí, quando ocorre a convecção, ela faz esse movimento da água, onde a água quente sobe e a água fria desce. Tá bom? Convecção. Certo? E aí eu mostro para vocês aí a questão do ar-condicionado. Por que os ar-condicionados eles são instalados na parte de cima dos quartos? Dos estabelecimentos em geral. Vocês já pensaram nisso? E por que um aquecedor, a gente não é a nossa realidade, porque ninguém aqui usa aquecedor no norte do Piauí, né? Que aqui é quente. Já, mas por que um aquecedor nos locais frios, eles são instalados na parte de baixo do estabelecimento, né, do quarto em geral? Isso porque na questão do ar-condicionado, o ar frio ele desce, né? Por isso que o ar-condicionado tem que ser lá em cima, porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Já o aquecedor ele tem que ser lá embaixo, porque o ar quente sobe e o ar frio desce. E isso nós sabemos porque a troca de calor aqui que ocorre na questão do ar-condicionado e do aquecedor, ela é feita por convecção, tá bom? Então guardem isso aí na mente de vocês, convecção.
Já a irradiação, gente, é a realidade da gente aqui durante todo o dia. A gente recebe luz solar por um processo de irradiação, que é a mesma coisa que radiação, né? Trouxe aqui o símbolo da radiação, né? Então, todo dia a gente está exposto aos raios de sol, né? E os raios de sol chegam aqui por esse processo de irradiação. Mas a irradiação é só pelos raios de sol? Não, vocês viram ali na panela quente que a panela quente recebeu calor, né? Por um processo de irradiação do fogo ali, do fogo da panela, né? Do fogo do fogão. Pois é, as fogueiras também, elas transferem calor por irradiação, não é? Ou seja, elas emitem ondas de calor que vão esquentar o corpo, não é isso, gente? Então, a irradiação também é um processo de troca de calor, tá bom? Como é que funciona, por exemplo, eu queria explicar para vocês a questão da garrafa térmica, né? Todo mundo aí tem uma garrafa térmica em casa? Não? Garrafa térmica, aquela que é para colocar água gelada e a água gelada fica geladinha por mais tempo. Ou então aquela garrafa que a gente coloca um cafezinho e o cafezinho fica lá quente a tarde toda. Pois é, como é que ela funciona? Né? Como é que ocorre os processos de troca de calor de uma garrafa térmica? Bom, geralmente uma garrafa térmica ela vai ter uma tampa de plástico. Essa tampa de plástico ela funciona como um isolante térmico, justamente para manter a temperatura ali dentro, dependendo se você quer uma temperatura quente ou fria. Geralmente, numa garrafa térmica, ela vai ser feita por paredes de vidro espelhadas, porque o vidro, gente, ele funciona como um isolante térmico, né? E o espelhado, ele vai refletir o calor irradiado pela substância que vai estar dentro dela. É isso. O vácuo, gente, vai ter um vácuo bem aqui, que ele vai evitar dois processos de troca de calor numa garrafa térmica, que é a condução e a convecção, tá? Ou seja, numa garrafa térmica não pode ocorrer nem condução nem convecção, né? Porque o calor ali tem que ficar preso ali dentro do recipiente, ou calor ou frio, né? Dependendo do que você queira armazenar dentro da garrafa térmica. O líquido armazenado, se ele for gelado, a garrafa térmica vai evitar que ele receba calor do exterior. Já se ele for quente, ela vai evitar que esse calor escape, né? Que ocorra a perca de calor para o exterior. E geralmente o envoltório de uma garrafa térmica, ele é feito de plástico, né? Justamente ali para você também usar como isolante térmico. Ok, gente? Entenderam como é que funciona a garrafa térmica? Muito bem. E para finalizar a nossa aula, nós vamos falar de aquecimento global. O que o aquecimento global tem a ver com a nossa aula de hoje? Se a gente passou a aula toda falando dos 3 tipos de trocas de calores, né? Vocês aprenderam que existem 3 tipos de trocas de calor: convecção, condução e irradiação. E o que isso tem a ver? Gente, tem a ver que a gente contextualizou os 3 tipos de trocas de calor com a vida da gente no cotidiano. Mas agora a gente vai contextualizar com o nosso planeta em geral. O nosso planeta em geral, né, ultimamente, ele tem aumentado a sua temperatura à medida que os anos vão passando. É por isso que existem, né, a questão das reuniões que nós chamamos de G20, que é a reunião dos 20 maiores potências, né, econômicas mundiais de países que estão preocupados com o clima do nosso planeta. Assim como a COP26, que ocorreu lá em Glasgow, que nós fomos representadas, e muito bem representadas, né, pela índia brasileira Chai Suruí, de 24 anos, que ela representou lá os indígenas, mas também representou os brasileiros em geral, nessa conferência lá da ONU, das Nações Unidas, falando sobre mudanças climáticas. E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver, gente, que as trocas de calores no nosso planeta, ela é da nossa conta. É isso mesmo. E essas reuniões dos países, elas têm como título principal, como assunto principal, como que o planeta vai se mobilizar para diminuir a sua temperatura nos próximos 50 anos. Como que a gente vai fazer para diminuir 1 grau Celsius da temperatura do planeta todo nos próximos 50 anos, gente? Hein? Quais seriam as metas? Para a gente compreender melhor, a gente precisa entender como é que funciona o efeito estufa.
tá? Vamos pensar aqui numa estufa de plantas, tá? A estufa de plantas, ela serve, né? Ela tem esse material que vai cobrir as plantas justamente para manter a temperatura aqui dentro quentinha, que beneficia o desenvolvimento das plantas, tá bom? Então, a temperatura aqui, ela é mais quente do que a temperatura do exterior, justamente porque os raios solares que são irradiados aqui, alguns não conseguem sair, então aqui a temperatura fica maior do que no exterior, tá bom? O nosso planeta funciona mais ou menos assim. E o efeito estufa, ele não é de todo mal, ele não é ruim. Ele serve justamente para manter a vida do nosso planeta. A gente precisa desse efeito estufa porque senão o nosso planeta seria muito frio, né? Então os raios solares que chegam aqui, vocês podem observar que alguns ficam, não é? Justamente para manter essa temperatura, né? E eles são protegidos ali pela essa camada que nós chamamos lá de camada de ozônio, né? Agora, quando ocorrem atividades humanas intensas que liberam, né, uma quantidade de gases que fazem com que esses raios solares eles sejam retidos na nossa atmosfera em maior quantidade do que o normal, o nosso planeta tende a esquentar mais do que o normal. São os gases, né, como o gás carbônico, o metano, gases liberados pela queima do carvão, a queima do petróleo, não é? Então, o excesso da atividade humana aqui, indústrias, né, e carros em geral, né, que funcionam aqui no nosso planeta, o excesso de atividade humana liberam gases que impedem, né, a liberação do calor que chega aqui na nossa superfície terrestre, né? O calor ele precisa ficar, mas não em grande quantidade. Então é por isso que ocorre o aquecimento global e é por isso que nós, né, a gente vem se mobilizando, né, as comunidades em geral vem se mobilizando para tentar evitar que esse aquecimento global, né, ele aumente mais ainda nos próximos anos aqui no nosso planeta. E olha aqui, né? As trocas de calor, elas funcionam mais ou menos assim, tá? A energia, né, liberada de volta ao espaço, né? A luz solar chega, a energia solar, ela é refletida. Algumas vão lá para o espaço e outras ficam aqui, ou algumas são absorvidas pelas plantas porque elas precisam de calor. Mas existe um calor que está aprisionado aqui, ó, por gases do efeito estufa, o enxofre, né? Aqui o metano, o gás carbônico, eles aprisionam esse calor e promovem esse aquecimento global. E é por isso que a gente precisa mobilizar ações que fazem com que, né, esses gases não sejam liberados em grande quantidade. E que ações são essas? Ações do nosso dia a dia podem facilitar muito e podem melhorar, né, a temperatura do nosso planeta, como, por exemplo, reduzir o consumo. E para finalizar, vocês vão lá no livro de vocês, gente, que existem lá algumas atitudes que vão reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, né? São coisas que podem estar associadas ao comportamento de vocês do dia a dia. E uma delas seria o quê? Reduzir o consumo, né? Preferir aparelhos com certificação de economia de energia, enfim, muitas ações que podem evitar que a temperatura do nosso planeta ela aumente mais ainda, pessoal. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula tem mais. Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez e hoje para falar sobre a Guerra Fria. Sou professora Francileuda, nós estamos aqui na nossa 14ª aula de História para o 9º ano. É com você mesmo, meu querido aluno, que nós vamos falar hoje sobre este assunto. Me acompanha! A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês no início desta aula, será que uma guerra pode ser fria? Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em algo quente, em algo sobre mísseis,
bombas, tiroteios, não é isso que a gente pensa? Exatamente, mas ocorreu um período da nossa história denominado Guerra Fria. Ele foi de 1945 a 1990, foi um período bem extenso. É isso mesmo, a Guerra Fria, nós vamos entender por que ela recebeu essa denominação de Guerra Fria. Os Estados Unidos, observem aí que eu coloquei para vocês, de um lado tem Estados Unidos, a democracia e o capitalismo, do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o comunismo e o socialismo. Exatamente, são sobre essas duas forças que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Me acompanhe então aí. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é que os Estados Unidos, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele vivenciou algumas estratégias, dentre elas o chamado Pacto Germânico Soviético de Stalin, em que se fez uma aliança com Hitler. Lembra que a gente falou sobre isso nas nossas aulas sobre a Segunda Guerra? Em que eles dois, tanto Hitler com as suas ideias nazistas, quanto o Stalin também com ideias socialistas, eles se auto-apoiaram, né, num pacto chamado Pacto Germânico Soviético, que eles queriam justamente dividir ali os territórios, ficar na paz, só que era uma paz de fachada, tá bom? A florzinha aí na frente, com a arma escondida atrás, denota justamente esse tipo de comportamento, que não era real, na verdade eles não queriam, era só para um enganar o outro, criar uma estratégia, né, de se autodefender e de se autogloriar mais tarde. Então, para a gente entender isso, Hitler ele vai quebrar essa aliança e ele vai invadir a União Soviética. E ao fazer isso, ele inicia um processo que vai ser denominado, então, essa guerra, esse tipo de guerra, aquela eu vou te atacar, e o outro eu vou te atacar, e eu estou produzindo mais armas, e eu estou produzindo bombas atômicas, e vão criando esse terrorismo, né? Um país com o outro, criando esse terrorismo, essa guerra de nervos, e daí vem a denominação Guerra Fria. Então, esse relacionamento que foi aí criado dentro do período da Segunda Guerra Mundial, ele tinha duas forças, as forças aliadas, que era justamente a União das Repúblicas Socialistas, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França, a sua parte livre, né, que formavam o bloco dos aliados, né, as forças aliadas, e tinha as forças do eixo, que eram justamente formadas pelos nazistas alemães e também pela Itália, do Mussolini, e pelo Japão, que também nós já falamos na aula anterior. Então, os Estados Unidos, ele vai ser assim o divisor de águas dentro desse processo. Por quê? Porque em dezembro de 1941, junto com a União Soviética, eles vão entrar no que eles denominaram as forças aliadas. E é aí que vai entrar o processo de crescimento dos Estados Unidos, no processo de industrialização e também das dívidas adquiridas durante a guerra, em que os Estados Unidos vai se fortalecer tanto economicamente, quanto politicamente, como também nas forças bélicas. Então, os Estados Unidos foi um dos países que mais ganhou com essas guerras. Os demais perderam tanto em territórios, quanto na economia, quanto na formação de seu povo, na destruição de seus povos. Então, tudo isso foram resultantes dessas guerras. Para a gente entender melhor, essas chamados acordos, eles eram realizados por esses líderes. Eu trouxe aqui alguns desses líderes para vocês entenderem, né, para a gente compreender tanto o primeiro-ministro britânico, quanto dos Estados Unidos, quanto a União Soviética, eles tinham sempre esses vínculos de força. Por quê? Porque como eles tinham muito arsenal bélico, eles se auto-ajudavam, né? Mas obviamente que nenhum queria o bem do outro, eles queriam se autopromover. E as características principais dessa Guerra Fria é justamente um ficar ameaçando o outro, que vai atacar, que vai fazer a coisa acontecer, mas era só na questão verbal, não entrava na ação propriamente dita. Então esse enfrentamento ele era uma questão estratégica, era muito mais no campo da ideologia, era muito mais no campo das ideias, né? Quem sabia fazer estrategicamente melhor esse processo de repressão psicológica, né? Então, por muito tempo se vivenciou esse processo, né? Uma das principais estratégias da Guerra Fria que a gente pode colocar era o processo de provocação.
Jogavam um míssil numa cidade, jogavam um míssil em outra cidade, eles ficavam se guerreando, mas não era aquele confronto direto, era um confronto indireto, provocando, dizendo quem tinha mais força, quem tinha mais poder político, né? Outra questão é nesse período que vão surgir o FBI, né? Que justamente essas polícias secretas que vão fazer as espionagens, que vão dar origem a inúmeros filmes que a gente acompanha aí, né? Na rede televisiva, nos cinemas. A espionagem foi um processo, uma característica muito forte desse período da Guerra Fria. Os espiões se infiltravam dentro das organizações e mandavam dados, né, para que um ficasse sabendo da fraqueza do outro e assim se instaurar essa guerra, né, de nervos, como eu disse aqui no início para vocês. Um terceiro ponto que também é muito interessante nós citarmos na nossa aula de hoje é que eles tinham a questão da ajuda a outros governos. Lembra que eu falei para vocês? Eles buscavam apoio político com outros líderes governamentais justamente para poder eles terem um maior número de adeptos, né, de pessoas apoiando a sua causa. Essas alianças vão gerar, por exemplo, a OTAN, né, que ela vai dar origem justamente a esse aglomerado de países que desejam a mesma coisa, que querem o mesmo segmento. E aí vão ser liderados justamente pelos Estados Unidos, né, pelo grupo dos aliados, e vão criar essa chamada OTAN, né, e a bandeira da OTAN que eu estou colocando aqui para vocês. Essa outra ponto assim fundamental nós colocamos aqui para vocês é a propaganda. Gente, eles se autopromoviam. E nessa época vai surgir o Capitão América, o Super-Homem, vão surgir esses personagens fortíssimos, sempre com as cores e elevando a supremacia norte-americana, né, dos Estados Unidos da América, colocando sempre eles como ponto alto, como aqueles que resolvem os problemas da humanidade. Então, essa propaganda política vai ser o diferencial desse período aí, denominado Guerra Fria. E o sexto e último ponto que a gente vai salientar aqui é quando eles se utilizam de outros países, fazem guerras com outros países para mostrar a sua força política, a sua força bélica e fazer com que o outro país sinta, olha, realmente eles são fortes. E aí quando eles fazem a Guerra da Coreia é justamente para provar que eles são fortes. Então, um objetivo principal da Guerra Fria para os Estados Unidos era promover a abertura de mercados e prevenir uma depressão econômica para o país. Então, como eles estavam em alta e eles não queriam cair, um dos objetivos dessa guerra é manter os seus aliados. Promover, então, a abertura dos mercados. Promover a democracia pelo mundo, né? Especialmente na Ásia e na África, que eram consideradas as grandes colônias, né, europeias e estadunidenses. Então essas colônias africanas e asiáticas vão entrar nesse mercado entendendo que é o processo democrático e o processo capitalista, né, que eles pregavam, diferenciados aí do outro grupo, que era o grupo do eixo, que pregava o socialismo. Para a gente entender melhor, uma outra questão, eles queriam justamente isso, deter essa expansão comunista no mundo. Como o partido nazista e o partido do Stalin e do Mussolini queriam essa questão mais social, a comuna, essas questões, eles eram totalmente contrários a tudo isso, eles privilegiavam o poder privado e não o poder público, a riqueza privada e não a riqueza pública. Então, eles trabalharam justamente essa ideologia de implementação e implantação do mercado capitalista no mundo inteiro. Era essa a ideia que os Estados Unidos queria ao salientar e ao fomentar esse processo da Guerra Fria. Então, dentro desses objetivos, a União Soviética também vai criar um espaço de difusão, de organização do processo comunista. E aí vai espalhar a chamada cortina de ferro, que é quando eles vão tentar fazer essa divisão entre os países que pertenciam aos aliados e os países que pertenciam ao eixo, que é quando eles vão, então,
criar essa subdivisão do mundo entre pessoas que acreditavam em um propósito e pessoas que acreditavam em outro propósito. Para a gente entender como se dava esse processo, ao fazer isso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria criar uma maior segurança para si mesma, se autoproteger. Queria também estabelecer fronteiras que fossem defensáveis, que eles pudessem, então, se proteger de maneira segura, que eles pudessem se defender realmente aos ataques inimigos. E eles vão também incentivar a amizade entre as fronteiras. A história do toma lá da cá, que a gente vem falando aqui desde o início das aulas. Expandir o comunismo pelo mundo e, para isso, eles vão adotar a doutrina de Truman. Essa doutrina de Truman, a gente vai entender melhor o que ele queria. Quem era o Truman? Ele era o presidente dos Estados Unidos em 1945. O que ele queria? Ele queria, primeiro, que os países que tivessem apoio político dos Estados Unidos estivessem sob a ameaça dessa dominação soviética, que eles pudessem se unir, que eles pudessem se consolidar como nação, Estados Unidos da América. Então ele queria também que a Grécia, que foi o primeiro país que recebeu as grandes quantidades de armas e suprimentos, que eles ajudassem a derrotar os comunistas, como já haviam feito em 1949. E para isso foi criado o Plano Marshall. O que esse Plano Marshall queria dizer? Primeiro, ele criou a Secretaria do Estado de Marshall e anunciou esse plano para o mundo. Qual era a intenção? Esse plano, ele era um plano econômico enorme, ele produzia uma ajuda em termos econômicos para a Europa, e o objetivo era justamente recuperar os países que tinham passado por danos no período das guerras, dar poder econômico para esses países. Então, para a gente entender o que os Estados Unidos então iam ganhar com este plano, dando dinheiro para os povos, como os Estados Unidos são bonzinhos, né? Vamos ver que a história não foi bem assim. Não são tão bonzinhos como a gente pensa. Vamos entender essa história. Qual era a ideia? O que eles iam ganhar? Primeiro, ajudar a Europa a recuperar-se economicamente atribuiria mercado para os produtos americanos, ou seja, eles davam dinheiro para que as pessoas comprassem mercadorias produzidas pelos próprios Estados Unidos da América. Entenderam como é que se dava o processo? Endividavam as pessoas, emprestavam dinheiro, mas a devolutiva era a compra de produtos produzidos nos Estados Unidos. É uma estratégia muito bem elaborada, por isso que os Estados Unidos é a potência que é até hoje no mundo inteiro. Uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir para a expansão comunista. Se o capitalismo está dando certo, então por que eu vou aderir ao comunismo? Era uma questão de incoerência, né? Então, a partir desse motivo principal, o Plano Marshall vai justamente favorecer essas ideias. Para a gente entender melhor, houve uma reação, uma contrapartida da Rússia. Como foi que eles fizeram? Eles fizeram... criaram instituições, o Comiform e o Comecon, justamente com a intenção de dizer o capitalismo não é bom, o bom é o comunismo, e eles vão expandir também as suas ideias. Com a criação de tudo isso, eles vão congregar os partidos comunistas que existiam na Europa e vão trazê-los para as ideias comunistas, porque não existia, gente, supremacia, não existia uma totalidade de aceitação ao capitalismo na Europa. Existiam as pessoas que eram contrárias a esse tipo de economia, a esse tipo de sociedade. Então, eles vão buscar justamente nessas pessoas revoltosas e contrárias a esses ideais, fomentar as ideias comunistas. E a criação do Partido Comunista como partido único, isso também foi outro fator. Eles queriam criar uma chamada democracia popular, de participação popular, em que as pessoas pudessem se manifestar, pudessem colocar suas ideias, suas insatisfações. Então isso também trazia aquela questão muito, poxa, eu posso participar. Então as pessoas se sentiam muito mais à vontade, né, com essas ideias comunistas. E aí o Comecon, ele vai justamente ser fundado em 1949 para integrar esse processo econômico do leste europeu, que era onde existiam essas pessoas que eram contrárias ao capitalismo. Então, para a gente entender melhor, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que era a OTAN? Era justamente uma aliança militar
que aconteceu com o objetivo de coordenar a defesa mútua dos países membros em resposta a um ataque por qualquer entidade externa a essa organização. Então era uma proteção que eles criavam para eles mesmos, eram ações militares, eram forças militares. E o que era então o Pacto de Varsóvia? Foi fundado em 1955, era também uma aliança militar que tinha por objetivo coordenar a defesa mútua no caso de agressões militares no leste europeu. Então, um cria uma força militar chamada OTAN, o outro cria a força militar chamada Pacto de Varsóvia. Ou seja, de um lado estavam forças se aliando militarmente, do outro também. Entenderam agora o que foi o processo da Guerra Fria? Era quando cada um queria mostrar quem tinha mais poder, quem tinha mais força, quem era mais militarizado. E isso era realmente uma chamada Guerra Fria. Não acontecia de fato, mas acontecia na mente das pessoas. As pessoas viviam atordoadas, com medo. A qualquer momento vai acontecer a destruição. Quando eles jogaram as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, eles criaram aí um medo coletivo, justamente para dizer, nós podemos destruir o seu país a qualquer momento, porque nós temos forças atômicas para isso. Então os Estados Unidos foram muito estrategistas ao fazer isso daí, matando todas as pessoas, exterminando as pessoas que habitavam tanto Hiroshima quanto Nagasaki. Então essa corrida armamentista, ela vai dar o que a gente vai denominar equilíbrio do terror, quando as pessoas vão viver a tensão de a qualquer momento serem destruídas dentro do seu país. E essa tensão, essa Guerra Fria é justamente fomentada a partir desses ideais. Então a primeira bomba atômica, que foi em 1945, e a primeira bomba atômica foi em 1949. Olha, então os Estados Unidos lança a primeira em 1945 e a União Soviética lança a sua primeira em 1949 como resposta à que foi lançada pelos Estados Unidos. Aí o que vai acontecer? A primeira bomba de hidrogênio vai ser lançada em 1952 pelos Estados Unidos no Japão e a primeira bomba de hidrogênio vai ser lançada em 1953 pela União Soviética. Compreenderam? Um atacava e o outro contra-atacava para dizer nós também temos o mesmo poder ou até mais do que vocês pensam? Daí, gente, essas grandes potências passam a acumular arsenais nucleares. E cada vez eles vão crescendo mais nessa ideia e vão causando esse desconforto mundial denominado Guerra Fria. Outra questão é a corrida espacial. Como chegar no espaço, dominar o espaço, já que a gente não tem mais um território para dominar, vamos agora dominar o espaço. E é justamente essa corrida em busca de domínio do espaço que a União Soviética sai à frente e lança o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. Ao lançar a Sputnik, eles vão dizer, nós estamos à frente de vocês. Aí o que acontece? Estados Unidos também vai se pronunciar e vai enviar o homem à Lua. Vocês dominaram o espaço, nós já chegamos à Lua, nós somos os primeiros. E aquela ideiazinha do homem chegando lá e fincando a bandeira dos Estados Unidos é para dizer, nós estamos aqui, nós estamos dominando também o universo. Para vocês compreenderem como é que se dava esse processo. E aí vai surgir então um marco histórico chamado o Muro de Berlim. O Muro de Berlim que vai dividir a zona... Após a Segunda Guerra Mundial, vai dividir ali a União Soviética em zonas, bem no meio da cidade. Ó, vai ser cortada, Berlim vai ser cortada por um muro. De um lado vão ficar os soviéticos, do outro lado vai ser dominado pelo grupo dos aliados, no qual estava à frente os Estados Unidos da América. Então, em 1948, as três zonas unidas que controlavam a Alemanha Ocidental, elas vão prosperar devido ao Plano Marshall, que nós já falamos anteriormente, e esses trabalhadores vão ser mais qualificados, vão se tornar grandes intelectuais, e isso vai ser dentro de um processo cada vez mais jovem. Quanto mais nós pudermos colocar nossa população para aprender e para dominar o mundo, melhor, né? Só que com isso,
eles vão ter que dividir Berlim, porque Berlim era o centro, né, da guerra ali, então vamos ver quem pode mandar. Então dividiram a cidade ao meio, cada qual ficou de um lado, e aí é que vão surgir o processo da espionagem. Boa parte dos filmes são criados a partir dessa criação do Muro de Berlim. Então, para a gente entender melhor como é que se dava essa barreira, ela era feita de arame farpado, erguida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Em poucos dias, os trabalhadores cimentaram esses blocos em concreto, dividiram os bairros, famílias, trabalhadores, empregados. Gente, foi uma divisão ridícula. As pessoas não entenderam nada, os cidadãos não entenderam nada, mas aconteceu essa divisão. Então, ao longo de anos, ele foi reconstruído 3 vezes. Alguém vinha lá, quebrava, ele era reconstruído. Alguém quebrava, ele era reconstruído. Então, ele cada vez foi ficando mais alto, mais forte. E de um lado as forças cada vez também mais fortes, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. E para que a gente entenda todo esse processo, é bom que a gente saiba que, apesar de ter sido um período de guerras frias, eles sempre lançavam mísseis, e esses mísseis eles causavam tensão mundial, porque imaginava-se que estava se iniciando então um processo de guerra nuclear, né, como eu havia dito anteriormente para vocês, e as pessoas começavam então a ficar assustadas. Então esses mísseis foram instalados na Turquia, apontados justamente para a União Soviética, com a ideia era invadir Cuba, né, a princípio era essa a ideia, para ganhar esse território. E em 15 de outubro de 1962, fotos revelam que a União Soviética também instalou mísseis em Cuba. Então, aquela famosa resposta, alguém tomava uma ação e aí o outro instalava-se também para dar uma contraproposta àquilo que estava sendo colocado inicialmente. Então, gente, a descoberta desses mísseis foi o ponto que a gente poderia denominar o estopim para que esses países começassem a cada vez mais se odiarem e a cada vez mais se armarem um contra o outro. E cada vez mais essas ofensivas se davam e cada vez mais forte, cada vez mais forte. Então, em 27 de outubro de 1962, um avião espião dos Estados Unidos foi abatido na cidade de Cuba. Lembram que nas Guerras Frias não existia um ataque e um confronto direto, mas em alguns momentos estanques eram lançados mísseis ou derrubados aviões de guerra para provar que eles estavam atentos a tudo. Então, em 28 de outubro de 1962, a União Soviética decide se retirar os seus mísseis de Cuba e percebem que os Estados Unidos não iriam invadir Cuba, que era só uma estratégia política. Então, eles encerram esse crime aí que eles iam fazer contra essa cidade. Então, esse lento processo também causou muitas mortes. Mesmo na Guerra Fria, muitas pessoas morreram através desses armamentos nucleares e o lançamento desses mísseis. Essas negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética não aconteciam e as estratégias estavam ficando cada vez mais perigosas porque elas estavam colocando realmente em risco as pessoas, porque se fabricavam muitas armas nucleares e a qualquer momento elas poderiam estar sendo utilizadas. Então, esse lento processo vai finalizar com a queda do Muro de Berlim. Em 1989, o muro vai ser destruído e essa guerra, então, vai ceder espaço ao que a gente vai chamar de reunificação da Alemanha, que é quando o país vai voltar ao eixo inicial e vai sair desse processo. Então, a tudo isso, a esse lento processo de morte que a Guerra Fria causou, vai dar origem a outros tratados, vai dar a origem a outras formas de governança e Mikhail Gorbachev, ele vai implementar algumas reformas políticas que vão priorizar exatamente isso aí. São assuntos que a gente vai continuar estudando aqui nas nossas aulas do Minha Escola na TV. Fique ligado, nós contamos com você. Até a próxima aula. Super beijo e tchau!